como é se manter humano, uma pessoa cheia de emoção, uma pessoa cheia de falhas, de gostos e tal, tudo mais, dentro de uma cena de crime, diante de um cadáver, diante de algo muito brutal que aconteceu ali, que com certeza acontecem vários. Pois é. Como ter essa inteligência emocional? Olha, uma série de fatores também. Primeiro, é aquele ponto que eu falei, você tem que amar muito sua profissão. Para dizer assim, cara, eu passo por isso, mas eu amo o que eu faço. Tem isso aqui que é difícil de lidar, mas quantas maravilhas tem mais nessa profissão? E eu sou muito apaixonada pela minha profissão. Quando eu comecei com isso, que eu via... Você sabe assim, que o que mais me incomodou na minha profissão, que eu achei que ia ser a violência, que eu ia chegar àquela violência e me abalar, ia me doer. Você sabe que não foi a violência que mais me desestruturou na minha profissão. Foi uma outra coisa que eu nem imaginava que ia me afetar tanto, que é a miséria que eu comecei a ver. Porque a gente acha, até trabalhar com isso, a gente acha que conhece a miséria. Porque a gente vive numa certa bolha de achar que eu estou ali no trânsito, parei no sinal, estou vendo aquela série de pedintes ali, aquelas famílias ali, e aquilo é miséria. Porque eu passei do lado de uma favela, eu vi ali as pessoas pegando comida no lixo, e eu acho que isso é miséria. E eu lhe falo, está muito longe da verdadeira miséria. Quando a gente tem um trabalho desse, que a gente atua, que a violência está muito mais presente na periferia, nas favelas, você começa a adentrar locais que você não faz nem ideia que existe. Hoje eu posso dizer, eu conheço verdadeiramente essa cidade. E até hoje eu ainda vou em lugares que eu ainda não entrei. Lugares que você nem imagina que essa cidade tem, a gente entra. E ali você vê o que é a miséria mesmo. Pessoas em condições subhumanas, que você diz assim, como que essas pessoas, não é nem vivem, né? Como essas pessoas sobrevivem? Eu não entendo nem como elas sobrevivem, quanto mais quanto elas vivem. Então você começa a ver aquilo, e aquilo começa a te chocar demais. Porque eu chego lá, eu fui treinada para chegar, ver um cara com a cabeça degolada, ver um cara desmembrado, esquartejado. Isso aí eu fui treinada. Vou chegar lá, vou pegar. Mas eu não fui treinada para ver a família daquele cara sem ter nada, condição subhumana e ainda chorando aquela violência. Ver os filhos que aquele cara deixou ali, que ele levava R$1 por dia, o pão, o miolo ali, e agora não vai mais ter. Então, assim, é surreal. É surreal. Então, isso começou a me doer muito. Mas me doía a um ponto de eu parar assim e achar que eu não tinha direito a ter as minhas coisas. Eu chegava em casa e ia fazer uma refeição e dizia, não, como é que eu posso comer isso? Eu acabei de sair de um local que o povo não come há 3 dias. Então, isso começou a me afetar muito. Eu achava que eu não tinha direito a ter o que eu tenho. Isso é real mesmo, isso entrou na minha cabeça. E eu ia para esses locais, eu queria ajudar as pessoas que estavam naquele local. Não, olha, amanhã eu venho aqui, eu trago uma coisa para você, eu trago. Só que são milhares de pessoas. E aquela ação, infelizmente, não repara. Você não tem o que fazer ali, você não tem o que fazer. E aquela mãe que está chorando, aquele filho que está chorando, e você quer ajudar e você não pode ajudar. Então, não é o cadáver, é o que está em torno dele que lhe afeta. Então, para isso, eu também fiz terapia. Eu também fiz terapia para entender que eu não posso mudar isso. Que vai muito além de mim. Mas uma coisa eu posso fazer, que é acolher, que é tratar bem, que é levar uma palavra, que é para orientar, explicar sobre o trabalho. Uma coisa sempre me incomodou muito quando eu via na polícia, é que a gente assim convive tanto com pessoas ruins, que a gente acaba criando uma casca dura e esquece das pessoas boas que estão ao redor dali. Então, você vai em um local de crime, um local dominado por uma facção criminosa, bandidos pesados. Então, o policial ele já vai armado, não com a arma que eu digo, mas com a carapuça mesmo assim, para falar grosso, para xingar, para poder impor o limite dele ali. Só que ali tem tantas pessoas que não tem nada a ver com aquilo, sabe? Então, isso me incomodava, dizia, a polícia precisa se humanizar. Então, eu chego num local de crime, eu procuro saber quem é a família da vítima, eu quero conversar, eu quero explicar o que eu estou fazendo ali. Imagina aquela mãe que está chorando e estou eu lá manipulando o filho dela para depois botar naquela gaveta e botar no carro. Então, eu faço questão, eu quero ir naquela mãe e eu quero explicar o que eu vou fazer.
Olha, eu estou aqui, eu vou examinar seu filho, não se preocupe. A gente vai... Uma palavra que eu sempre falo, a gente vai cuidar dele aqui. Pode ser o pior bandido do mundo, mas ali é o filho de uma mãe que está chorando. Então, fala, a gente vai cuidar dele, não se preocupe. E isso eu falo, a gente vai cuidar, porque uma vez eu ouvi de uma mãe disse assim para mim, cuide dele. Isso me segurou demais, assim, sabe? Então, eu chego geralmente para as pessoas e digo, não se preocupe, a gente vai cuidar dele, vai fazer isso, olhe, e faça o seguinte, amanhã você vai no IML, leve uma roupa, leve uma documentação, vá atrás de um serviço de funerária. Às vezes as pessoas só querem isso. Alguém que olhe para elas, que fale bem, que explique. Porque imagina, cheguei lá, saí pegando aquele cadáver, mutando e não falando com ninguém, só fazendo aquele meu trabalho frio. Ela não sabe o que ela vai fazer, para onde ela vai. E quando eu falo assim, a mãe, mas pode ser o filho, pode ser a esposa, pode ser o marido, não sabe o que fazer. Muitas vezes a pessoa só quer uma palavrinha de orientação. Eu sou funcionária pública. Eu tenho que orientar a população sobre o meu trabalho. Então, eu acho que isso falta muito, assim, a humanização. Eu luto muito, assim, para que no nosso IML a gente tenha um setor de amparo psicológico para os familiares das vítimas que chegam lá. É muito triste. Você chega no IML, o IML eu falo que não é só triste porque a gente está cheio de corpos lá. É triste porque a gente tem famílias que vão lá no seu pior momento. Então, as famílias vão lá, elas estão chorando, elas estão desesperadas, elas não estão entendendo aquilo que está acontecendo. E elas chegam, é triste, você escuta gritos, você escuta choros. Então, essas pessoas precisam ser acolhidas. Então, seria muito bom se a gente no IML tivesse um setor de acolhimento para essas pessoas que chegam lá. Ah, mas já tem tanto trabalho, tem pouco pessoal, e aí acaba deixando a humanização de lado. Mais de lado. E principalmente numa situação de muitas vezes... Assim, como você falou, a situação da mãe. Quantas vezes essa mãe teve um filho morto, por exemplo? Exatamente. Então ela não sabe o que fazer, não sabe o que sentir naquela hora, não sabe o que vai acontecer depois de ali. E é assim que a gente vai transformando o mundo e as pessoas, sabe? Com atitudes assim. Se eu distribuo atenção, amor, carinho, acolhimento, essa pessoa vai tender a distribuir isso também. Mas se essa pessoa só recebe frieza, ignorância, ela vai responder da mesma forma. Então, eu fico muito doente mesmo quando eu vejo essa falta de humanização. Você tratando as pessoas de maneira grossa, vocês tratando as pessoas, sabe? Não é por aí. Ainda mais pessoas humildes que não sabem os direitos que têm. Que não sabem que é um direito dela ser bem tratada, de entender sobre aquele trabalho. Então, elas simplesmente levam, entre aspas, o grito e se calam e não querem mais ir conversar com um profissional daquele tipo e pegam um ranço. Policial é grosso, policial e não é assim. Então, eu fui aprendendo ao longo da minha vida na polícia a lidar com isso e a transformar a minha mente para não deixar que isso me afete tanto. Mas conseguir trabalhar em tudo isso que eu venho. Então, para a tua pergunta, assim, de como que eu consegui lidar, a violência em si não é o que mais me afetou, mas essa miséria, essa desumanização do que está em torno do cadáver, né?